Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana, de 12 a 18 de abril. Antemão, uma feliz Páscoa a todos, com muita paz, harmonia, reflexão, dentro dessa condição que a gente vivencia, o mais integração possível que a gente possa ter nessa Páscoa desse ano. Então, falando aí desse início de semana, nós já estamos com o ingresso de Mercúrio em Áries. Mercúrio é o planeta associado à comunicação. Áries é um planeta ligado às ações, à individualidade, a certos impulsos. Então, Mercúrio, nesse signo, é aquela frase: fale com o motorista apenas o indispensável. Então, muitas vezes, as ações elas ficam muito condicionadas a um pensamento imediato. Então, Mercúrio em Áries recomenda atenção com a fala, com o modo da gente se pôr, né, no tom de voz. Às vezes não é nem tanto a própria impulsividade em si, mas às vezes um certo tom, né? Uma vogal, um jeito, uma maneira de colocar certas palavras. Então, a própria impulsividade meio inconsequente, um tom meio diferente de certa forma, né, que vem no impulso. Então recomenda-se aí uma atenção com a maneira e certa impulsividade na forma de colocarmos palavras ou na forma de agirmos conforme aquilo que pensamos. Mercúrio em Áries é um exercício importante para a atenção com a forma como a gente age diante dos nossos pensamentos também, por melhor que seja a intenção, mesmo na convivência com as pessoas de modo geral. Então, muitas vezes a gente pensa que está fazendo algo interessante que pode ser positivo para alguém, mas necessariamente não consultar alguém ou não chegar a um consenso. Muitas vezes é aquela fala ou aquele impulso, aquele pensamento uma certa impulsividade. Por outro lado, Mercúrio em Áries, ele tem uma condição que, de certa maneira, pode fazer com que certos pensamentos que antes eram teoria virem direção. Né? Tem, de certa maneira, um lado que pode ser plausível, que pode ser bom, mas, de todo modo, é sempre uma atenção para com os impulsos, para com a maneira de nos colocarmos diante das nossas ações e comunicações de modo geral. Tem outro fator especial de Mercúrio em Áries que é o cuidado com a ansiedade. Então aí uma atenção para não avançarmos o sinal diante de alguma questão que a gente tenha que tratar com alguém, nas nossas relações, numa situação importante que possa envolver o meio profissional ou algum material ou alguma questão importante que envolva a gente do nosso redor. Então, vale aí um cuidado, uma percepção para que não haja essa ansiedade. As pessoas propensas à ansiedade ficam um pouco mais suscetíveis a elas em função desse momento de Mercúrio em Áries, às vezes com informações meio afoitas, informações meio de oba-oba. Então, toda atenção aí para que não haja uma precipitação com certa ânsia de resolver assuntos sem checarmos informações, por exemplo, certo? Então, o casar a informação com a ação, isso é fundamental. Às vezes o comunicar que vai fazer algo é um fator importante no momento de Mercúrio em Áries, especialmente com as nossas convivências. Às vezes, de repente você faz uma coisa ou toma uma atitude sem comunicar, a pessoa pode entender como uma prepotência, uma afronta, sabe? E às vezes o contrário. Às vezes a pessoa pode ter a necessidade de que você haja numa condição em que o comunicar pode ser uma perda de tempo. Então, tem sempre esse casamento da comunicação com a ação é o desafio de momentos de Mercúrio em Áries. Né? Então, muitas ações ou muitas direções sobre algo podem precisar da comunicação prévia ou podem ter uma necessidade de que não haja um atropelamento do impulso em função de algo que alguém ou os nossos arredores precisa ter a informação. A gente não faça
o agir primeiro para falar depois ou o agir primeiro para pensar depois no que fez, certo? Então isso é um cuidado que um momento de Mercúrio em Áries sempre sugere, digamos assim. Mercúrio em Áries recomenda atenção também com as discussões, ou com os debates, ou com as conversas meio pilhadas. Então, se a gente observar um tom diferente, seja na fala, seja na escrita, vale uma estratégia, certo? Vale estratégia na comunicação. É um bom antídoto para momentos de Mercúrio em Áries. Então, o que puder ser feito para não se entrar em pilhas de conversinhas pouco úteis ou desgastantes é melhor. Mercúrio em Áries é sempre uma pólvora na palavra, certo? Então, todo cuidado é pouco. Tem uma faísca às vezes nas vogais. Mas por outro lado tem um detalhe, a gente percebe um pouco mais a fala direta, né? O recado não costuma ser em algo subentendido. É muito difícil em um momento de Mercúrio em Áries as coisas ficarem nas entrelinhas. Então, o que você quis dizer com isso? Normalmente fica mais elucidado. De todo modo, toda atenção com a fala, com a maneira de nos posicionarmos e até se evitarmos pilhas ou discussões desnecessárias em grupos de WhatsApp, redes sociais, em discussões pouco úteis na perda de tempo do nosso dia a dia, é melhor. Então, momento aí para algumas conversas um pouco mais diretas, um papo reto, num cuidado com o tom e na maneira de abordarmos os assuntos. O Mercúrio em Áries, ele tende a ser útil, tende a ser eficaz de acordo como for colocadas as palavras ou mesmo da maneira direta que a gente tratar os assuntos e as informações também. A gente tem na terça-feira um aspecto tenso do Sol com Plutão e com Júpiter também. Júpiter e Plutão estão em conjunção já há algum tempo, desde o início aí do mês, desde o fim do mês passado. O Sol forma um aspecto tenso com ambos essa semana, especialmente com mais intensidade na terça-feira. Isso tem um fator de atenção para que certas ações da nossa parte não sejam exageradas. Um aspecto tenso Sol-Júpiter, Sol-Plutão recomenda atenção com questão financeira, com despesas, com certos exageros materiais ou financeiros com coisas pouco essenciais ou que envolvam algo que a gente não tenha tanta utilidade, atenção com exageros na maneira de tratarmos certos assuntos, especialmente nesses tempos de pandemia. Então isso vale uma atenção, vale um cuidado, até com formas extremas e radicais de comportamento, para que a gente não crie uma confusão ou uma atitude incoerente, injusta, até por algum impulso, por alguma ação inconsequente. Vale lembrar que estamos num período ariano, uma semana que eu acabei de falar do Mercúrio em Áries também. Então o Sol, no aspecto tenso com Plutão, no aspecto tenso com Júpiter, a quadratura que acontece, vale um cuidado aí para que não tripliquemos os fatores das questões, né? Tridimensionarmos os assuntos. Então, vale aí cuidado com os exageros na forma de agirmos ou nos darmos expectativas. Às vezes cria-se expectativas exageradas, até num aspecto tenso do Sol com Júpiter. Então, vale uma atenção aí com pés no chão, com cuidado para que não haja exageros nas relações e na maneira de conduzirmos alguns assuntos de modo geral. No aspecto tenso do Sol com Júpiter e Plutão, vale aí um cuidado também para não agirmos com extremismos nas diferenças, nas próprias diferenças de relacionamento, para que não haja risco de ruptura, risco de uma intolerância. Então, um cuidado nesse sentido é importante também, porque sempre dá um indicativo de exercitar a paciência com as diferenças de postura e conceito, certo? Ficamos aí num momento aí de cuidado para que a ansiedade ao tratarmos assuntos ou resolvermos questões impliquem então, uma ponderação, contar até 10 ao longo da semana nesses aspectos que o Sol faz com Júpiter e Plutão,
recomendo aí um momento de cuidado. Então, contar até 10 nesse momento aí de aspecto tenso de Sol com Júpiter e com Plutão, vale todo cuidado para não agirmos de uma maneira intolerante ou de uma maneira inconsequente, até meio sem querer, por diferenças ou com convivências. Algumas ficam suscetíveis a rupturas, sim, especialmente aquelas que não servem ou aquelas que não vêm agregando. Então, um momento aí que uma auditoria nas diferenças fiquem mais intensas e mais nítidas de certa forma. Também um Sol aspecto tenso com Plutão, algumas questões investigativas ficam um tanto elucidadas também. Algumas situações meio misteriosas ou que não estavam muito claras, isso tem um fator que até pode ser mais nítido ao longo da semana. Atenção aí com algumas questões que envolvam justiça, burocracia, o próprio fator das restrições, que de modo geral uma tendência aí nessa época de pandemia, isso fica um pouco mais tratado, uma mudança aí no ritmo do tempo das restrições, que também fica um pouco mais claro, algumas questões burocráticas dando uma dimensão diferente, então isso impactando aí ao longo da semana. Terça-feira também, que é dia 14, né, onde além dessa quadratura do Sol com Plutão e do Sol com Júpiter, mais exato, nós temos a Lua minguante em Capricórnio. Lua minguante é sempre aquela fase lunar que encerra ciclos, né? Há uma conclusão de ciclos. É uma fase lunar de reflexão, uma fase lunar também de ponderar planos a longo prazo, até porque é uma lua minguante em Capricórnio, certo? Então isso pode gerar um impacto bem significativo em questões que vinham pendentes de modo geral. Essa lua minguante, ela acontece bem no ponto da grande conjunção de Júpiter-Plutão. A lua minguante será 25 graus de Capricórnio, junto ao Júpiter, junto a Plutão, onde vem ocorrendo a conjunção. E olha que isso elucida uma questão aí de conclusões, ou mesmo de um start para uma tomada de rumo para assuntos que há muito tempo vinham tanto estagnados ou pendentes, certo? Isso impacta numa condição da definição de certo ritmo, de certos temas a longo prazo, de algo que pode se concluir ou se finalizar diante de alguns assuntos. O lua minguante, justamente nesse ponto astrológico que justamente esse ano vem mais efervescente, né? Borbulhando ali na área de 20 e poucos graus de Capricórnio, isso impacta de uma forma mais sensível. Então, nós tivemos no início do ano uma grande conjunção de Saturno-Plutão, 22 graus de Capricórnio. A semana passada, o Júpiter-Plutão exato aos 24 graus. Como os dois ainda estão ali, um a 24, outro a 25 graus, a lua minguante terça cai bem ali. Então, isso deve desatar alguns fatores de algum tempo aí recente que vinham pendentes, algo que pode se concluir, ou alguma questão que vinha indefinida ter uma conclusão, ter alguma finalização. Então aquela fase lunar também propícia ou mais indicada para mais conclusões ou finalizarmos algo que eventualmente a gente não possa dar conta ou não dar uma sequência, mas por outro lado ela favorece aquilo que a gente precisa eliminar ou terminar para uma eventual transição ou algum início para futuro, até porque a próxima semana a gente tem a lua nova, certo? Então isso gera um fator aí de aproveitarmos uma transição de algo que precisa ser concluído para depois darmos início, certo? Pessoal, esse é o Céu da Semana, de 12 a 18 de abril. Mais uma vez a todos uma ótima Páscoa, uma semana especialíssima, mais leve possível para todos. Um abraço.